A 2 nós fizemos isso aqui, nós fizemos a letra A e a letra B, certo? E na letra C, perguntou, determina a variação de energia. Aí eu acrescentei, ó, energia cinética. Porque quando a gente soma esses três trabalhos aqui, que a gente encontrou na letra B, a gente está encontrando o trabalho total. Então a gente está encontrando o trabalho da resultante, que é a variação da energia cinética, tá? Então, energia cinética adicionada ao corpo. Depois a gente vai ver como que faz para encontrar a variação de energia do sistema do corpo, não sendo a cinética, a variação de energia total, que seria mecânica. Eu coloquei total aqui, mas pensando em mecânica, em cinética, tá? Em cinética, tá bom? Você tem que entender o que é força conservativa e dissipativa. Isso daqui, 2 aulas, a gente vai ver isso. Então, eu acrescentei energia cinética aqui. Aí seria o trabalho, só somar. Outra maneira de fazer é essa aqui, ó. Você encontrar a força resultante. Lembra que eu sobre isso falei, ó, encontra a força resultante, que também é uma maneira de fazer. Então, a força resultante, lá naquela questão, nós tínhamos que decompor o P em PY e PX. O PY cancela com a normal, só sobraria aqui o PX. E também o FAT. Então, a resultante é PX menos o FAT, tá? Vamos escrever isso. A resultante vai ser PX menos a força de atrito, tá? A força resultante, então, vai ser Px é o peso vezes o seno de θ. E o φ, ele já deu lá o valor do φ, vamos ver quanto que é ela mesma, acho que é 5, né? É 5, ó. O φ é 5, o peso é 40, né? Vezes 10 da massa dá 40, e o ângulo aqui é 30, para a gente jogar lá no Px. Então, fica que a força resultante é igual a 40 vezes seno de 30, que é meio, menos φ, que é 5. Então, a resultante vai dar 20 menos 5, ou seja, 15 newtons. Pronto, aí você vem e joga aqui, ó, o trabalho da resultante. Vai ser 15 vezes 6 a distância, que a resultante está na mesma direção do deslocamento ali, no plano inclinado. Então, deu 90, opa, newtons não, joules. Que é a mesma coisa que a gente encontrou somando os três trabalhos ali, ó, certo? Trabalho da resultante. Beleza? Dúvidas nessa? Professor, Hum, eu não entendi o que é esse 40 aqui? É o P? 40 é o peso, isso. Ah, tá. 40 é o peso. É massa que é 4 vezes 10 a gravidade. Isso mesmo. Tá bom. Beleza. Uma caixa desloca-se com a quantidade de energia de 20 joules. 20 joules é a quantidade de energia que ela tinha. Então, ela tinha essa energia aqui, essa cinética, energia cinética inicial, tá? Quando a força resultante constante de 10 newtons atua sobre ela. Na verdade, não é uma força resultante, não. É uma força. Eu vou tirar essa palavra resultante aqui, ó. Tá? Essa força aqui não é resultante, é uma força apenas de 10 newtons. Resultante seria Fx, né? Que aí você pode decompor. Olha só. Aqui, coloca as forças. Peso normal. Peso não cancela com a normal, hein? Aqui, não é? Se perguntasse por quê? Porque eu decompondo a força F, eu tenho uma componente que é essa vermelhinha e outra componente, vou colocar de azul aqui, uma componente que é essa azulzinha, que é o Fy, e outra componente que é a vermelhinha, que é a Fx. Fx. Ó, no eixo Y, por exemplo, no eixo Y,
nós não temos movimento. Então, quer dizer que as forças que atuam para cima são iguais às forças que atuam para baixo. As forças que atuam para baixo, no caso o peso, é igual à soma das duas que atuam para cima. Então, peso não cancela com o normal. O normal com FY que cancela com peso, porque as duas são para cima, ó. Tá? Se perguntasse, por exemplo, quanto que fosse a normal, tinha que fazer essa conta. Mas não precisamos disso aqui, não. O que nós precisamos é encontrar o Fx, que é a força que está na direção do deslocamento. O Fx. Então, essa força ali que ele falou de 10 newtons, essa força ali, nós temos que decompor ela e achar o Fx, tá? Beleza. Entendido isso? Deslocamento de 8 metros. Conforme mostra a figura abaixo. Determina a energia do corpo no final do deslocamento de 8 metros. Beleza, quer saber a energia do corpo. E aí, quem pode me falar alguma coisa a respeito do assunto? Como é que a gente pode encontrar a energia do corpo no final? O que que a gente quer? Quais são os passos? Quais são os procedimentos? A gente faz a fórmula do trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial? Sim, trabalho da força resultante, Maria Regina. Você tem que falar resultante, porque senão você vai acabar esquecendo alguma hora e vai pensar que é trabalho de qualquer força. Ok, muito bem. É trabalho da força resultante. Ó, trabalho da força resultante é igual a variação de energia cinética, ou seja, a final menos a inicial. A inicial ele deu 20. A final ele quer saber, certo? A final ele quer saber a energia do corpo no final. Então, falta encontrar o trabalho para jogar nessa fórmula aqui e finalizar. Como que a gente encontra o trabalho da força resultante? Agora, quem que é a força resultante aqui então? Não é justamente o Fx? O Fx é a resultante, ó. A força resultante aqui é o Fx. A componente x é justamente o que está apontando para lá. Então a gente tem que encontrar o Fx para encontrar o trabalho da força resultante, que é Fx. E a gente pode fazer o que então nesse triângulo? Ó? Seno, cosseno, tangente de 60 para encontrar o Fx. Cosseno. Isso. Então fica assim, ó. Fx igual a F vezes cosseno de 60. Então Fx igual a F é 10, o cosseno de 60 é meio, então Fx deu 5. Agora você encontra o trabalho da resultante. O trabalho da força resultante, vou colocar trabalho de R, né? De resultante. Trabalho da resultante igual a resultante, ou seja, o Fx, vezes a distância. Então vai ser Professor, peraí, eu 5, não pode entendi por falar. que o Fx é a força resultante, não tô entendendo isso aí. Aqui, vamos ver todas as forças. Boa pergunta. Ó, todas as forças que atuam são as de preto. Peso, normal e F. Essas três de preto são as forças que atuam, certo, Ana? Sim, sim. Essas três. Aí, só que essa F aqui, ó, ela não está nem na horizontal nem na vertical. O que que eu tenho que fazer? Decompor ela. Decompondo ela em Fx e Fy, então ela vai sumir daqui. Ó, vou apagar ela. Não vai ter mais F. Eu vou ter Fx e Fy. Eu troquei a F por duas outras. Quais são? Fx e Fy. Pronto, agora nós temos uma, duas para cima, uma para baixo. Foi o que eu coloquei aqui, ó. As duas para cima e uma para baixo se cancelaram. Por quê? Porque o movimento se dá na horizontal. Ele não vai subir esse bloquinho nem descer. Ele vai apenas para a direita. Certo? Então, essas duas aqui cancelaram com a peso para baixo. Só sobrou a Fx. Entendeu? Ah, entendi. Então, professor, Hum, então fazer isso daí um pouco mais para cima, a força, é um desperdício de força. justamente. Para horizontal. Perfeito, Maria Regina. É o que trata a questão número 1, que nós vamos fazer daqui a pouco, ó. Essa questão número 1 fala justamente disso. Quando você empurra assim, você está desperdiçando sua força. O melhor é empurrar sempre na direção do deslocamento. Muito bem, muito bem. Muito bem. Beleza, então o Fx é a própria resultante.
Então, nós achamos Fx, nós achamos a resultante, que é 5. Pronto, e a distância é 8. Isso dá 40 joules. Pronto, aí vamos aqui, colocamos 40. Queremos saber a final. A inicial é 20. Então, acabou. Resposta, 60. Ou seja, ele tinha 20 no começo, ganhou 40, ficou com 60. É isso. Tá? Beleza, 3? Questão boa, 3, hein? Muita coisa. Envolveu força resultante, envolveu o teorema do trabalho. Muito boa questão. Quem entender essa 3, ótimo. Vamos para 4. A 4 é bem tranquilinha, não é? Acho que a 4 é mais fácil de todas. Ele já está na direção do deslocamento. Olha só, um objeto é puxado por uma força constante F na direção do deslocamento de 12 metros. Então, o deslocamento é de 12 metros. Já coloquei ali na figura. Sabendo que o corpo sofreu uma variação de 60 joules, determine o valor da força. Bom, se ele sofreu uma variação de 60 joules, que informação que é essa mesmo, gente? Beatriz, fala aí, Beatriz. Eu vi você só mexendo os lábios assim. Deixa quieto, né? Carol, consegue, Carol? Carolina? Não? Isabela? Yasmin? O que eu quero saber, ó? Vocês conseguem sim, porque vocês estão com vergonha, timidez ou medo de errar. Quer ver que consegue? Ó, olha só, tanto que é fácil a questão. Ele falou assim, ó, eu puxo ele com certa força por uma certa distância. O que é trabalho mesmo? É força vezes distância? Ele falou que sofreu uma variação de energia de 60. Trabalho não é transferência de energia? Então, que informação que ele está dando? Olha que é simples. O trabalho é igual a 60. É essa informação que ele está dando aqui, ó. E como o trabalho é igual a força vezes distância, pronto, você encontra a força. Então, 60 igual a força que eu quero vezes 12 da distância. Força igual a 5. Acabou. Falei que era fácil? Beleza? Só isso. Só isso, só isso. E aquela força é justamente a resultante, né? Aquela força é a resultante. Porque ali a gente tem peso, ali a gente tem normal, as duas se cancelam, só sobra força. Então seria trabalho da resultante, força da resultante. Professor, Pronto. mas todas as lições são desconsiderando o atrito, não é? Sim, justamente, desconsiderando o atrito. Se falar na questão que tem atrito, aí você tinha que diminuir do atrito, igual nós fizemos, eu acho que na aula passada. Alguma aula aí a gente. Ah, foi, na aula passada. Quer ver? Eu vou até voltar lá. Foi na aula do dia. Deixa eu ver. Dia 25. Foi, essa aqui, ó. Aí eu fiz uma questão extra, que foi dessa questão 9. Ó, essa questão 9, se nós colocássemos o atrito aqui para trás, aí eu perguntei na questão extra. Ó, se o coeficiente de atrito é 0,5, aí eu perguntei qual que é o valor da velocidade. Aí nós fizemos de duas maneiras, vocês fizeram, inclusive, né? Aí a gente encontrou 0, porque tinha atrito. Aí o trabalho da resultante, você tinha que diminuir do atrito, ó. Você tinha que diminuir do atrito. Aí eu deixei uma pergunta extra, inclusive, ó. A pergunta extra, gente, vocês responderam essa? E se o coeficiente de atrito fosse 0,6? Será que vocês esqueceram? Falei resposta hoje, ó, na próxima sexta. O meu deu menos 4 joules no fim. Então, aí o que isso significa, Maria Regina? É isso que eu queria que você pensasse. Vamos ver. Ele iria para trás? Tá quase, tá quase. Mas boa indagação aí. Sei lá. Maria Regina, daria uma energia negativa, energia qual? Cinética? Não, o meu trabalho deu menos 4 joules. Ah, o trabalho deu menos 4, beleza. O trabalho deu menos 4. Tá, aí você jogaria nessa expressão aqui. Aí seria menos 4 ao invés de menos 3.
E a cinética inicial era menos 3, que não mudou. Quanto que daria energia, então? Cinética final. Daria menos 1. Uai, menos 1? Como assim, professor? Né? Maria Regina fez as contas, o trabalho da resultante deu menos 4. Jogando nessa expressão aqui, ó, trabalho da resultante é a final menos a inicial da energia cinética. Então, olha, isso que eu queria que vocês pensassem. Então, a cinética final daria menos 1 joule. O que isso significa? Significa que isso não existe. Não existe energia cinética negativa. Tá, professor? Então, qual é a interpretação disso? Ó, energia cinética, a fórmula não é essa aqui, ó. mv² sobre 2. A massa não é positiva sempre? Não existe massa negativa. E a velocidade? Existe velocidade negativa, ok, tudo bem. Mas aqui está o quadrado. Aí fica positivo, então. Então, isso aqui tudo fica positivo. Não tem como ter energia cinética negativa, tá? É sempre positiva. O trabalho, tudo bem, o trabalho pode ser negativo, pode ser resistente. Agora, a energia cinética, não. Professor, então, o que significa menos 1 de energia cinética? Significa que você tirou mais energia. Trabalho é isso, variação de energia que você vai dar ou tirar do corpo. Você tirou mais energia que ele tinha. Você tirou 4, só que ele só tinha 3. Então, na verdade, a pergunta que foi errada. A pergunta que eu fiz foi, lá no ponto 0,5, qual que é a velocidade? Resposta, ele não vai chegar no 0,5. Ele não vai chegar. Porque antes de chegar no 0,5, eu já tirei toda a energia dele. Ele vai parar no 0,4, no 0,3 e vai voltar. Entende? Então, esse corpo aqui, olha que interessante. Seria uma questão difícil essa parte aqui, tá, gente? Não é fácil não interpretar isso. Então, ele não chegaria até o 0,5. No 0,4, no 0,3, no 6, a gente pode até achar o valor agora. Ele vai parar e depois ele vai voltar. Que a Ana Clara falou que ele voltaria, a velocidade seria negativa, mas ele não vai chegar no 0,5, não. Tá? Ó, como que a gente pode fazer, inclusive, para encontrar até onde que ele iria? Bom, até onde que ele iria é se eu tirar toda a energia dele. Ele tinha 3 de energia, então, aqui, ó. Deixa eu ver onde. Vou fazer por aqui. Trabalho deu menos 4. Aqui, a gente pode fazer por aqui, ó. A resultante deu. Vamos consertar aqui. Quanto que daria? Eu vou colocar de verde. Pronto, bem por cima. Aqui era 0,6. Aqui daria então 12. Aí aqui daria 12, ou seja, menos 8. Aí a aceleração daria menos 8 terços. É isso mesmo? 12, aí fica 4 menos 12 dá menos 8. Menos 8 por 2, menos 4. Aceleração dá menos 4. Jogando aqui menos 4 na aceleração, a gente vai ter. Espera aí, me perdi em alguma coisa aqui. O que eu quero mesmo? Eu quero saber o ponto. Ah, isso mesmo, aqui, ó. Eu quero saber, ele não vai andar meio metro, vou apagar o meio metro. Eu quero saber quanto que é o delta S, o que que mudaria? Mudaria isso aqui, ó. Ó, isso aqui que mudaria. Eu quero saber quanto que é o delta S, quantos metros ele andaria para a velocidade zerar. Em algum momento ele vai zerar, antes do posição meio metro. Isso, pronto. Aqui fica 8 ΔS, passando para cá, certo? Fica 8 ΔS igual a 3. Então, ΔS igual a 3 sobre 8. Ou seja, 125, 0,375. É isso mesmo? É isso mesmo.
375 metros. Acho que é 3 centímetros. Eu errei alguma vírgula aqui. Alguém não tá vendo algum erro aí não, gente? Meio metro. Meio metro. Ah, tá certo, tá certinho. É meio metro, né? 5 centímetros não. Na minha cabeça tá 5 centímetros. Ó, aqui é meio metro, 50 centímetros. E aqui, o delta S deu 37, isso aqui é 37,5 centímetros. Isso. E aqui é 50 centímetros. Ó, meu filhinho acordou. Então, ele pararia antes dos 50 centímetros. Em que ponto? 37,5 centímetros, é isso. Tá? Então, no 37,5 centímetros, ele pararia. Então, essa interpretação, que ele não chega do meio metro. Ele para antes. Em qual ponto? Se perguntasse, 37,5. Aí você daria mais um joule de energia para ele, no caso, voltando. Então, ele ganharia velocidade voltando. Tá? Ele iria até esse ponto e voltaria. É isso. Tá bom? Só esse comentário para vocês. Voltando aqui. Aula online. Questão que a Maria Regina estava falando, ó. Questão número 1. Vocês tentaram fazer ela? Conseguiram fazer ela? A situação é a seguinte: você tem um carro aqui, olhando de cima, tá? Olhando de cima. Você está empurrando o carro, que acabou a gasolina, assim. Aí depois você empurra o carro pela porta lateral. Você está olhando de cima, pela porta lateral, com a mesma força. Em quais das duas situações é melhor? Maria Regina, fala aí. Em qual das duas situações, Maria Regina, é melhor empurrar o carro que acabou a gasolina até o posto? Hã? A1. Por quê? Porque a 1 você vai fazer a força diretamente para cá, só que na outra você desperdiça a força que você está fazendo para vertical. Você só usa Isso mesmo. horizontal. Isso mesmo. Essa força aqui, ó, se a gente então decompor ela no eixo x e y, ó, tem um eixo, vou colocar de preto aqui. Tem esse eixo e tem este eixo. Eixo x e eixo y. É o que ela falou. Essa força, uma parte dela está nessa direção x, se a gente decompor ela, ó, Fx, e uma parte está nessa direção y, que é a Fy. A Fy não contribui para o movimento, porque o movimento se dá ao longo dessa direção vermelhinha, distância, deslocamento, vetor de deslocamento. Então a Fx está contribuindo para o deslocamento, entende? O Fx, né? O Fy não. O Fy está empurrando para cá não vai contribuir em nada para andar para a direita, olha só. Então ele está desperdiçando essa parte da força dele, essa componente. Então é isso, a interpretação é essa. Ele empurrando assim não faz o menor sentido, ele tem que empurrar de trás para frente o carro. Então qual que é a resposta? Letra C, não é? A energia transferida para o carro pelo motorista é maior na situação 1. Na situação 1 a transferência é maior, porque ele aproveita toda a força. Professor, Ok? Fala, Ana, claro. então é porque, tipo assim, tá fazendo ali a força, aí o Fy, ele tá desperdiçando porque tá indo pro chão e ele tá usando só a parte do Fx? O chão não, na verdade está indo para o lado, né? Porque aqui não é vertical, não. Esse Y, na verdade, não é vertical. A vista seria superior. Imagina o helicóptero olhando o carro de cima, tá? Então o Fx seria para frente e o Fy para o lado. Empurrando o carro para o lado. A vista superior, de cima ali. Enfim, ele desperdiçaria, né? Mas Entendi. aí você pensou, justamente. Então ele desperdiçaria justamente essa Fy. Uhum. Não é à toa, claro, se ele empurrasse assim, ó. Se ele empurrasse o carro assim. Porque as rodas do carro estão aqui, ó. Ó, as rodas do carro estão aqui, aqui, aqui e aqui. Se ele empurrasse assim, o carro não vai andar assim para cá. Ele empurrando para cá, do lado, empurrando a porta do carro. Não vai nem andar o carro, não é? Ou seja, essa força aqui, nessa direção, como a Fy,
não contribui. Não vai andar, vai ficar paradinho o carro. Agora, empurrando assim, ele anda. Entendi. Só isso mesmo. Beleza. Ótimo. E a última questão da aula, questão 5. Muito simples também. E é de gráfico que a gente não fez ainda. Mas, ó, já que trabalho, expliquei lá na aula gravada que vocês assistiram. Trabalho é força vezes deslocamento, basicamente. Claro, tem um cosseno do teto ali, né? Mas, ó, quando você tem a área aqui, um gráfico, e você tem essa área debaixo da curva, essa parte mais essa parte, vamos dividir em 2 aqui. Essa azul e essa vermelha. Então, quando você tem um gráfico da força pela distância, justamente as grandezas do trabalho, então essa área abaixo da curva, no caso dessas duas retas aqui, ó, certo? Essa área todinha vai dar o trabalho. Aí eu expliquei lá na aula gravada o porquê disso, né? Bom, é só você fazer a área então, é o que fala a questão, tá? Então você pega a área desse, depois pega a área do azul, ou então a área do total, né? A área do trapézio, né? Seria a grandona. Mas é melhor dividir em 2, ó. Quanto que é essa aqui, né? Base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui dá 50. Então, o trabalho número 1 seria 50 joules. O trabalho número 2, dessa segunda área, seria base. Quanto que é a base? 3. Muito bem, 3. Quanto que é a altura? 20. Pronto, base vezes altura, né? Retângulo, base vezes altura. Isso deu 60. Acabou. O trabalho total, então, é quanto? Se somos 2. Então, o trabalho total vai ser o trabalho 1 mais o trabalho 2. Então, vai ser 50 mais 60, que deu 110 joules. É o que ele perguntou, ó. Determine o trabalho realizado por essa força resultante, quando o corpo é deslocado de 0 até 8. De 0 até 8 metros. Daqui até aqui, ou seja, essa área todinha ali que nós fizemos. Tá? É muito fácil. Quando tem área, é muito fácil. Ó, por que tem que ser dada a área para encontrar o trabalho? Porque não teria como jogar nessa fórmula. Não teria como, professor, não teria como. Porque, olha, de 0 até 5 metros. Imagine você empurrando algo de 0 até 5 metros por uma força, mas essa força, ela muda. Você começa aplicando 0, aí começa aplicando 0, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Ela vai aumentando com o passar do tempo até 20. Que valor de força que você vai jogar aqui? 20? Não pode, porque não é 20 o tempo todo. Então você tem que fazer a área disso aqui, ó. Você poderia jogar a força média, né? Como eu expliquei lá na aula gravada, a força média, que seria 10. Aí você pegaria 10 vezes 5, 50. Aí tá certo. Certo? Força média vezes distância. Pronto, é isso. Ó, se você tem alguma dúvida com relação a essa fórmula aqui, da força média de distância, do gráfico, tá? Por que é o gráfico? Assiste de novo a aula gravada. Eu expliquei isso lá na aula gravada dessa semana. Que eu postei segunda-feira. Tá bom? E é isso. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal!